Imaginem a construção de um prédio gigantesco, ou até mesmo o primeiríssimo passo de uma daquelas longas expedições de exploração. Na arquitetura e também no mundo do pensamento intelectual, o local exato onde uma jornada começa dita absolutamente toda a estrutura que vem depois. Ao longo dessa nossa análise de hoje sobre as fundações da teologia sistemática, vai ficar muito claro que a escolha do ponto de partida muda completamente o formato de tudo que é construído em seguida. E entender isso é, sem exagero, fundamental. Afinal, a fundação não dita apenas a organização de um livro clássico, mas molda diretamente como a gente enxerga o mundo e estrutura convicções profundas até os dias de hoje. E aí chegamos a esta simples pergunta. Afinal, onde deve começar o estudo de Deus? Esse é, literalmente, o problema histórico central da teologia sistemática. À primeira vista, a resposta parece meio óbvia, certo? Mas, quando a gente examina a história do pensamento religioso, percebe um conflito profundo acontecendo nas bases. A verdade é que o ponto de partida de grandes obras teológicas sofreu abalos sísmicos nos últimos séculos, mudando radicalmente o que é colocado lá no alicerce e o que é deixado para o telhado. Bom, para entender como essa evolução filosófica aconteceu, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, o ponto de partida tradicional. Depois, a revolução de Schleiermacher. Em seguida, o foco no homem. E, por fim, Cristo e o reino. Parte 1. Método tradicional. A doutrina de Deus. Vamos começar pelo alicerce histórico de tudo isso. Durante séculos, o estudo começava de um jeito muito direto, operando sobre o que parecia ser a lógica mais clara de todas. Basicamente, tudo partia de duas pressuposições fundamentais. A primeira, a aceitação de que Deus existe. E a segunda, a crença de que ele se revelou em sua palavra divina. Partindo desse princípio, que era considerado o absoluto, fazia todo sentido que a teologia fosse inteiramente focada em Deus, do começo ao fim. A lógica era cristalina, era só ir à revelação para aprender o que o próprio Criador revelou sobre si mesmo, ponto final. E para garantir que o estudo fosse focado no divino em toda a sua essência, os pensadores do passado adotaram estruturas muito específicas. Uma das mais famosas é o método trinitário. Nele, absolutamente todo o material era distribuído em três grandes pilares: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era um método super robusto que foi usado por figuras imponentes como Hegel e que a gente vê claramente em tratados clássicos, como na Dogmática Cristã de Martensen. Claro, existiram outras tentativas de organizar esse conhecimento sem perder esse foco puro no divino. O teólogo Breckenridge, por exemplo, propôs uma divisão um pouco diferente. Ele separou as coisas em o conhecimento de Deus objetivamente considerado de um lado e subjetivamente considerado do outro. Foi uma tentativa muito engenhosa, com certeza, mas essas divisões dicotômicas acabaram não alcançando o mesmo impacto histórico duradouro que os métodos mais tradicionais. Ponto número 2. Schleiermacher e uma nova abordagem. Agora é que a coisa fica realmente interessante, porque vamos ver a maior ruptura metodológica dessa área. Chegamos ao século XIX, um momento exato em que a linha de largada foi completamente movida do lugar. Olhando para a linha do tempo, a magnitude dessa mudança é gritante. Antes do século XIX, a gente tinha aquele foco teocêntrico firme, centrado em Deus. Aí aparece Schleiermacher e inaugura uma verdadeira revolução, deslocando o ponto de partida para o homem, uma virada antropológica gigantesca. E mais tarde, no pós-século XIX, surgem os desenvolvimentos da escola de Ridley, tentando ajustar o eixo para uma visão mais focada em Cristo. Basicamente, o centro de gravidade do pensamento religioso nunca mais foi o mesmo. O contraste que gerou essa revolução é de cair o queixo. De um lado da balança, a gente tinha a fonte inquestionável do período tradicional, a palavra de Deus e a fé na Escritura. Do outro lado, a nova fundação que Schleiermacher propôs, a consciência religiosa humana. Ou seja, a compreensão baseada simplesmente na apreensão emocional e racional das pessoas substituiu o texto sagrado como padrão para o pensamento teológico. O sentimento humano tomou o lugar do próprio Deus como objeto principal de pesquisa. E o mais impressionante é que essa virada redefiniu o significado de palavras que pareciam imutáveis. O próprio termo revelação sofreu uma mutação completa. Deixou de significar um conhecimento que foi entregue aos humanos e passou a ser compreendido como o descobrimento de Deus feito pelo próprio homem. Deus deixou de ser a premissa inicial inegociável. Em vez disso, ele passou a aparecer só lá no final de um raciocínio lógico, quase como o telhado de uma casa construída inteiramente pela mente humana. O que nos leva ao ponto 3, o foco no homem e o ponto de partida humano. A mudança da lente altera toda a visão. Quando o ser humano se torna o centro, toda a arquitetura conceitual desmorona e precisa ser reconstruída.
E a ironia estrutural mais fascinante disso tudo transparece na organização do conteúdo. Lembram que o método tradicional começava sempre com a Trindade? Pois é, Schleiermacher tratou a doutrina de Deus só em fragmentos bem esparsos e dedicou quase toda a sua obra ao sentimento religioso. E onde ele colocou a Trindade? Exatamente na conclusão. O que por séculos foi a base número 1 virou apenas um pensamento de encerramento. E essa influência subjetiva criou raízes profundas que avançaram no tempo. A obra The Christian Faith, de O.A. Curtis, é um exemplo clássico de como essa inversão sobreviveu. O livro inteiro simplesmente começa com a doutrina do homem e só conclui com a doutrina de Deus. Para essa nova geração de estudiosos, virou quase uma incoerência lógica começar pelo divino, já que o verdadeiro foco do estudo agora era a própria experiência da humanidade. Chegamos à parte 4. Cristo e o Reino, a visão da escola de Hitchell. Vamos ver como isso se desdobra numa terceira direção. Entra em cena a influente escola de Hitchell, surgida no meio dos intensos debates da época. Nessa perspectiva, a autoridade bíblica tradicional é contornada e o foco vai exclusivamente para a figura histórica e ética de Cristo. O conceito do reino de Deus ganha um status gigantesco, se tornando a ideia central que domina todo o sistema. Mas, curiosamente, mesmo partindo de uma base tão diferente, alguns autores famosos dessa escola, como Hermann e Kafta, mantiveram a velha ordem estrutural nos seus índices, meio que só por formalidade e tradição. Por outro lado, outros pensadores assumiram essa nova linha de partida sem medo nenhum. O trabalho de T.B. Strong é o exemplo perfeito disso. Ele definiu a disciplina inteira puramente como a expressão e análise da encarnação de Jesus Cristo. No manual dele, a discussão abandona qualquer introdução tradicional e já começa direto na obra redentora. A encarnação deixou de ser um capítulo no meio da história para virar a bússola que orienta absolutamente todas as páginas do livro. E esse resumo ilustra de forma brilhante tudo que a gente examinou até agora. Colocando as três matrizes lado a lado, a diferença é nítida. A escola tradicional surge a partir de Deus, amparada na palavra. A de Schleiermacher nasce a partir do homem, construída sobre a razão humana e o sentimento. E a de Hitchell parte de Cristo, guiada pela ideia do reino. São três alicerces inconfundíveis, três fundações radicalmente diferentes para construir exatamente o mesmo campo de conhecimento. O que nos traz a nossa reflexão final. No fim das contas, toda essa evolução histórica não é só sobre como as pessoas organizavam o índice de livros antigos, é sobre a essência das grandes ideias. Fica aqui o convite para a gente pensar. Quando a premissa inicial de qualquer grande sistema de pensamento é alterada, será que isso é só uma redecoração na entrada do prédio? Ou, inevitavelmente, o destino final de toda a jornada intelectual passa a ser completamente outro?